E aí, ilustradores, tudo bom? Muito prazer. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Bastos e seja muito bem-vindo a mais um programa Dica de Arte. Hoje eu vou falar sobre um assunto que nem todo mundo dá atenção quando está produzindo o desenho, né? Que é o quê? É como desenhar, como posicionar a íris. Barry, não acha que a íris reconheceria sua voz? Não, é claro que não. Né? E esse detalhe, ele é muito legal e dependendo do desenho que você estiver trabalhando, pode trazer muito impacto para o seu desenho, tá bom? E o que é legal aqui que a gente pode abordar também é o como isso tem sentido, né, para o que você está desenhando. A gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, mas por enquanto você pode deixar o seu like, né? E também se inscrever no canal, isso também vai contribuir bastante, tá bom? E se você também estiver procurando uma dica sobre corpo, eu fiz um vídeo sobre poses que você vai poder ver no card aí em cima, tá certo? Então, vamos lá começar. Vamos lá, pessoal. Então aqui eu vou trazer para vocês 5 dicas, né, da melhor forma que você pode posicionar a íris, né? E isso aí vai trazer, como eu tinha dito antes, mais impacto, né, para a sua ilustração, para o seu desenho. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma ilustração, né, que eu já deixei pronta aqui para a gente praticar esse exercício, né, de forma que dê para ter um entendimento melhor desse trabalho todo aqui, tá certo? E a primeira dica que eu posso passar para vocês, né, relacionada a isso, é poder falar que o tipo de íris que você escolhe, né, vai muito do que você quer aplicar naquele momento para o personagem, mas ele, em geral, criado, ele já tem a íris do olho, né, já determinada de um formato de acordo com o seu estilo, né? O olhar é muito importante, né, dentro do conceito da ilustração, né, os olhos do personagem, né, o rosto do personagem, principalmente no mangá, que é uma marca muito forte, né, e a expressão também é muito importante. Então, é uma das dicas que eu posso deixar para você aqui a respeito de expressões, tá? E para isso eu vou recomendar para você o curso, né, da Modelo Design, que é um curso sobre expressões. É uma aula, na verdade, né, onde você vai poder falar, poder trabalhar, né, expressões, principalmente para você aí que está começando, está querendo criar personagens ou está desenvolvendo um quadrinho, quer ter mais dica para isso, tá bom? O endereço vai estar aí no card, né, no site da Modelo Design. E olha só, você não precisa pagar nada para fazer essa aula e também não precisa se cadastrar, né? Olha só que bacana. Sentiu firmeza? Parece o Popó. Então basta você pegar o link aí da descrição, tá bom? E procurar na seção de workshops e cursos, tá? Vai ter uma aba lá que você vai poder achar, né, essa aula de expressões. Então, vendo esse vídeo aqui, você pode correr lá e dar uma olhadinha e usufruir desse conteúdo lá na Escola Modelo Design, tá certo? Bom, então essa é a primeira dica se você quer trabalhar mais expressões, porque isso realmente vai ajudar bastante, né? Já tem uma aula preparada para você sobre isso e realmente eu recomendo que você vá lá, dá uma olhadinha, vá assistir a aula para você conseguir ver melhor. A segunda dica é trabalhando o olho pela direita, né? E nesse caso aqui, esse personagem olhando, né, pela direita, ele vai estar mais próximo de olhar para a gente, né? Então, se eu fosse colocar ele olhando para frente, por exemplo, ele estaria olhando mais ou menos para cá, ó, tá vendo? Ele estaria olhando para cá, pro lado, porque é um personagem que está com o rosto em 3/4, né? Então, pelo fato dele estar com a posição da cabeça diferente, provavelmente ele também muda o olhar,
né? Se ele estivesse olhando para frente, estaria na mesma direção da cabeça, tá? Então, se eu mudar essa posição dele, né, e colocando exatamente pela esquerda, né, ele vai estar, dependendo do quanto para a esquerda eu colocar a íris, ele vai estar olhando para a gente, né? E nesse caso, deixa eu fazer ele mais para o centro aqui, ó, um pouco mais para a esquerda aqui, tá vendo? E aqui um pouco mais para a esquerda. Então você tá vendo que o personagem tá olhando, né, na nossa direção. Eu vou fazer até um pouco, refazer aqui, ó, com a cor vermelha, tá vendo, ó? Então desenhei para cá, tá vendo? E eu desenhei ele para cá. Tá vendo? Então o que está acontecendo? Ele está olhando para a gente pela esquerda, tá certo? O que fica legal para a gente, né? Quando você vai fazer alguns personagens, né? Normalmente eles estão olhando sempre para frente, né? Isso que eu comentei no início do vídeo e é algo que dá para dar uma modificada e é um pouquinho só, né? Levemente ali na posição dos olhos, que já dá um destaque bem legal. Eu vou trocar aqui, ó, vou colocar ele mais pro cantinho, vou fazer ele olhando para cá, né? Mais para cá assim. Tá vendo? Então ele pode colocar ali como se ele estivesse olhando para alguém do lado, para um ponto em questão, né? Isso é super importante. Ele pode estar dando a entender olhando para cá, pode estar dando a entender olhando para cá. Então, essa dica de colocar os olhos pela esquerda também é legal, tá? E aí, Thiago, acabou a dica? Não, na verdade tem mais, né? O que é uma própria dica muito bacana é você ver, né? Os olhos brancos, né? Ou seja, que não tem a íris, né? Muito representado nos quadrinhos quando a pessoa está desmaiada, né? Às vezes quando tem um inimigo com grande poder, né? A gente também pode representar com a íris sem a pupila, assim, né? No caso, a íris, né? Pupila não, a íris. Então, quando a pessoa caiu, né? Ou quando tem um grande poder, é algo que você pode ter de referência. Recentemente, a gente tem um exemplo muito forte aí, que tem o Broly, né? Do Dragon Ball, né? E ele não tem a pupila não tem a íris, desculpa, tô falando pupila direto, a íris, e isso faz com que ele tenha aí um poder no ápice, né? Parece que ele perdeu o sentido e tudo mais. São características que são muito legais para você incrementar dentro do seu personagem, tá bom? Dependendo do como ele for, né? Escrito para sua história. Algo também que é muito legal que você pode colocar é parte da íris para baixo, né? Dependendo aí do formato que você for trabalhar a posição da cabeça, como aqui a gente não vai refazer a cabeça, a gente só tá ali explicando, né? A íris, né? Você pode fazer como se ele estivesse olhando a mão ou olhando para alguém lá embaixo, né? Fica com um certo ar. Também essa mesma posição serve, né, dependendo da expressão, né, do restante do rosto que você aplicar nesse personagem, serve para você trabalhar um pouco de sinal de vergonha, de que está perdido, de que está envergonhado. Como eu disse, dependendo da mudança da sua expressão. Aqui estamos falando, né, apenas do posicionamento da íris, tá? Mas por que você está explicando isso? Vamos lá repetir.
justamente porque é um detalhe que você não vê ninguém comentando por aí, né? Ninguém faz um vídeo explicando muito mais, né, sobre a posição da íris e como isso pode ajudar. Às vezes, quando a pessoa vai começar até a desenvolver quadrinhos ou tirinhas, ele sempre faz com o personagem olhando para o mesmo lado. Não, muda a posição da íris, faz com que ele olhe, né, para aquilo que ele está fazendo. Isso é importante também, tá? Então, nesse ponto aqui, é muito legal a gente poder falar, né? Eu dei a dica de expressões para você lá no site, eu também acabei de explicar o olhar pela esquerda, estou explicando o olhar para baixo, né? E aqui já é a nossa terceira dica, né? E eu também, óbvio, deixei até uma dica essa do olho branco aí para vocês, que também é útil, né? Às vezes menos é mais, tá bom? Então, a nossa quarta dica é olhando para baixo, que dependendo do formato da expressão que você mudar, você alcança aí vários sentidos, né? Mudando os pontos que são necessários, você alcança vários sentidos aí para o seu objetivo. E aí a gente tem o olhar pela direita, né? Que aqui eu tenho uma outra parte, né? Mas, Thiago, fazer pela direita e fazer pela esquerda não é a mesma coisa? Depende muito da posição da cabeça, né? Você consegue inúmeras combinações, né? Eu sei que quando a gente começa a desenhar, a gente pensa muito no personagem, nele como um todo, né? E cada vez mais que você vai se aprofundando, vai estudando, a gente vai entendendo parte por parte, detalhe por detalhe, né? Posição por posição, ângulo por ângulo de cada parte do seu corpo, né? Então é importante a gente poder indicar. Aqui, por exemplo, se tivesse um outro personagem X aqui, né? Ele poderia também estar com vergonha, dependendo da expressão que você colocar, né? Lembrando aqui, estou só apresentando possibilidades em respeito da íris. Aqui também ele poderia trabalhar olhando para alguém suspeito, né? Quem será que está aqui atrás? Legal pra caramba! Atrás dele e tudo mais, né? Então, eu acho que nesse caso aqui é legal, né, de você poder trabalhar aí essa posição, ou pela direita ou pela esquerda, dependendo da posição da cabeça. Aqui, pela expressão, pelas condições, ele está com uma expressão mais fechada, mais séria, não é uma expressão serena, né? E mesmo trabalhando com as cores, né, a cor vermelha no caso, não ajuda muito, né? E aí tem um bônus para você, que é falar aqui sobre olhando para cima, né? Olhando para cima. E Thiago, para que serve essa opção do personagem olhando para cima? Primeiro que olhar para cima, né? Dentro do contexto que você está fazendo, às vezes você está montando uma composição em que tem vários personagens, é importante saber a direção, como eu já havia dito. Mas também se esse personagem está sendo sufocado, se esse personagem está perdendo a respiração, perdendo o sentido, ficando maluco, né? É algo que ajuda bastante você fazer ele com o olhar para cima. E aí, obviamente, na íris, você não deixa, né, nada passar pela parte mais escura do olho, aqui, ó, tô até apagando as rebarbas,
né? Eu posso até fazer mais aqui, ó, para a gente conseguir ter uma compreensão melhor. Quanto mais você fizer, né, melhor. É só um pedacinho, ó, tá vendo? É só um detalhe, mas ele tá virando os olhos, revirando os olhos, né? Então, isso também dá um destaque e dependendo, né, do teor do que você está criando, pode dar o efeito que você precisa, tá certo? Bom, gente, eu acho que eu consegui passar o meu ponto de vista para vocês. Seria muito legal saber que você fez uns testes, né, no seu sketchbook, no seu tempo livre. Conta aqui para mim se você resolveu fazer, tá certo? Não esqueça de deixar o like e eu espero que você tenha gostado da dica de hoje, tá certo? Muito obrigado, valeu e até mais. Fui!